Mas, mas legal receber aqui vocês hoje. Eu sou o Thiago Françoso, eu estou aqui como vice-presidente da Fundação Adjuane. Já sou uma carinha conhecida aqui, já fiz um bate-papo com vocês também. E legal que vocês estão aqui, super interessados, em saber mais sobre a carreira de TI. Eu acho que é uma das carreiras que mais crescem, é, aqui no Brasil e no mundo, na verdade, e a gente tem aí uma grande defasagem, né, de mão de obra e, e que precisa de muita preparação, muito desenvolvimento, né, de habilidades aí, não só técnicas, mas socioemocionais, que são as que a fundação aqui oferece, mas que a gente vai ter uma falta aí de mão de obra no futuro. Então é bastante importante se preparar, ah, porque o emprego vai estar quase que garantido, né, Neto? Quer falar um pouquinho, se Exatamente. apresentar e já começar com essa pergunta? Exato. Boa, vamos lá. Obrigado, né, Thiago, pelo convite aqui, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui da minha carreira, da minha experiência. Hoje eu estou atuando na J Group, então eu até deixei esse slide bonito aí que deve estar aparecendo para todo mundo, que é sobre a carreira de TI do básico ao extraordinário. Vou entrar um pouquinho mais em detalhes aqui da minha carreira, mas é isso, TI de fato tem sido uma área muito promissora, ao mesmo tempo que desafiadora, porque ela exige aí constante aprendizado e evolução, né? Não tem como a gente via aí décadas passadas, eu estudei, eu tenho meu diploma e eu começo a trabalhar e aposenta trabalhando naquele ofício, né? Ou naquela especialidade. Tecnologia é bastante dinâmico, exige bastante, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso, viu, Thiago? Pode ter certeza. Perfeito. Antes de você falar um pouco mais da J Group, Neto, deixa eu falar um pouquinho Uhum. aqui de como que vai ser o nosso bate-papo para todo mundo. Então vai ser uma discussão, tá, galera? Não tem uma sequência de slides aqui que o Neto trouxe. Ele de fato quer ouvir vocês, tá? Ele quer ouvir as perguntas, ele quer saber É, quais são as dúvidas que vocês têm para quem quer ingressar na carreira de TI, né? Eu já tenho aqui algumas coisas preparadas, obviamente, para perguntar para ele, mas o mais importante é ouvir vocês. Então, esse é um bate-papo, tá? Não vai ser um modelo de apresentação, como a gente fez das outras vezes, e então é muita interação. Então, fiquem super à vontade para usar o nosso chat, para eventualmente abrir o microfone também. Jeff, se não tiver liberado o microfone, acho que é importante deixar o microfone liberado para quem quiser falar, tá? E podem mandar perguntas aqui no chat para quem tem vergonha de falar, que eu leio aqui para o Neto e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Vai lá, Neto, pode falar um pouquinho aí da GI, que a bora, vou galera tá apresentar para curiosa, que vocês. eles vão querer mandar É, o currículo, hein? Excelente. Essa acho que é a primeira, né, a primeira coisa que eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade, acessarem os nossos canais digitais para se cadastrar, colocar o seu currículo. Somos um parceiro, né, da Wada One, então temos a nossa área de registro também que vocês podem acessar. Vai ser um prazer aí, né, ter vocês trabalhando com a GI, para a GI, dentro do nosso ecossistema. Então, antes de entrar um pouquinho mais no detalhe, né, da nossa conversa aqui hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Então, ops, passei rápido demais. O que eu estou fazendo hoje na J Group Holding, pessoal? A J é uma empresa italiana, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela, uma multinacional italiana. Temos aqui, né, diversos escritórios no Brasil, e no Brasil eu sou responsável, então, pela área de inovação, tecnologia e processo. Então, são três grandes áreas, eu sou diretor, né, dessas três áreas, ali com os meus pares, respondendo para o presidente da empresa, o Carlos, e eu tenho um background, né, toda a minha formação, aquilo que veio de base, eu vim da computação. Então, me lembro, Thiago, quando eu fiz técnico em processamento de dados, quando, né, rede de comunicação, internet era algo muito vago ainda. Eu entrei na tecnologia, então, desde muito cedo. Depois eu fiz engenharia da computação, fui fazer mestrado em engenharia de telecomunicações. Então, esse aprimoramento, né, essa mensagem, ela é super importante. O aprimoramento das habilidades e técnicas, né, em TI, em tecnologia, em inovação, elas são constantes, pessoal. Não adianta achar que agora eu fiz um curso de programação, linguagem, né, específica aí, e tô bem. Não tá. Você vai ter sempre que se atualizar. Infelizmente, talvez TI seja que mais se atualiza aí
ao longo dos anos, né, em comparação com outras empresas ou outras tecnologias, né, outros cursos. Nos últimos anos, eu tenho me especializado muito em transformação cultural e digital, porque uma não anda sem a outra, então se a gente está querendo implantar tecnologia, eu vou falar de cultura. E a última, né, a cresta da onda aí, é a tal da inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu fui resgatar aqui, Thiago, um dos trabalhos de conclusão de curso que eu tive lá, quando era antes do ano 2000 bolinha ali, foi na área de IA. Então, eu fiz um sistema na Olha época lá só. de identificação de possíveis crimes com algumas características, usando uma rede neural. Então, IA não é algo novo, né, pessoal? É uma coisa aí bastante consolidada no mercado de tecnologia, mas hoje a gente fala da IA generativa, que é o que chamou a atenção, né, de todos nós aqui. Quando fala de IA, a gente lembra da IA generativa. Bom, então tenho mais de 26 anos de experiência no mercado profissional. Eu também dou aula, sou professor em algumas instituições, né? A Conquer é uma escola de negócio, a qual eu tenho uma parceria bastante grande. A Perform IT, também faço algumas entregas ali com treinamentos de inteligência artificial. E já passei por empresas como Great Place to Work, CPFL Energia, são grandes empresas nos seus segmentos. E eu tenho essa junção também, Thiago, que eu acho que é interessante, de não ser um cara só TI. Eu também já fui RH, eu já fui outras áreas, e isso são diferenciais competitivos quando você entende de fato de algum negócio. Qual é o negócio que você entende? Então, não é só entender, né, da programação do código do if, then else ou de qualquer outra Uhum. plataforma, mas entender de fato a regra de negócio. Esse foi um diferencial aí na minha carreira, já passando a primeira dica de entender realmente, né, das regras ali que nós estamos desenvolvendo, tá? Bom, GI Group Holding. Quem é a GI? Então, a GI, ela é um ecossistema de soluções, então são diversas soluções, não é né, uma única solução, para o mercado de trabalho. Então, você que está buscando emprego, recolocação, você que nos assiste, né, está sendo gravado e depois está assistindo gravado, eu quero fazer uma transição de carreira, um caso emblemático aqui, viu, Thiago? Atletas de alta performance. É um caso Uhum. muito interessante, porque o atleta, ele dedica, né, o início da sua vida muito intensamente na prática ali do esporte, e, por outro lado, acaba muito cedo a carreira, né, no sentido de idade, muito novo, esse profissional de alto rendimento, ele acaba não sendo mais né, de alta performance. E, invariavelmente, se ele não está no nível vamos dizer assim, de Série A, né, dos campeonatos do esporte que ele está praticando, o que ele vai fazer? Aí ele tem que voltar para fazer uma faculdade, ele vai buscar, né, o seu espaço nas empresas. Então, tem sido tecnologia uma das escolhas, né, de migração de carreira. Então, esses atletas profissionais, eles têm buscado muito, né, na tecnologia, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então, uma curiosidade. E é isso que a gente faz, a gente coloca as pessoas para trabalhar, né, nas melhores posições e nas empresas que têm mais fit cultural. Então, toda a jornada do capital humano é o que a GI faz hoje. E a gente tem várias marcas, e isso é interessante, né? Nós estamos aqui no Brasil já há mais de 15 anos, mais de 25 anos aí né, desde a fundação lá em Milão, e temos várias marcas. Então, se você olhar na internet uma vaga da Kibit, ela é a nossa empresa de tecnologia. Então, eu quero trabalhar com tecnologia. Pesquisa na internet sobre a Kibit. A Kibit é né, a nossa especialidade aqui em relação à tecnologia, desde recrutamento, toda a parte de seleção dessas pessoas, desenvolvimento, tudo isso passa pela Kibit. E a gente tem outras, né, marcas aqui do nosso grupo, Grafton, Weiser, a própria, né, marca aqui, J Group, tem BPO, tem C2C, TechTMI, Oreca, que não está, né, tá dentro de J Group, tem Status Tool. Então, são soluções específicas de acordo com a jornada desse colaborador. Então, empresas que gostariam de contratar, elas estão no comecinho aqui do nosso processo, né? Deixa eu aproveitar para fazer um rabisco aqui enquanto eu vou falando. Opa, não, esse não aqui. Cadê o lápis? Calma aí, esse aqui, ó. Então, quando o colaborador ele começa no mercado de trabalho, todo o processo de recrutamento e seleção, a entrada dele é com essas marcas que a gente trabalha. Se eu quero
por exemplo, contratar uma pessoa, mas eu não quero fazer a gestão da pessoa, tem empresas que contratam, né, o nosso serviço de alocação de mão de obra com gestão. Então, essa alocação é o que a nossa empresa BPO que faz. Eu tenho a TecTemai que faz toda a parte de treinamento e desenvolvimento dessas equipes, treinamento Uhum, gerencial, enfim, treinamento das empresas. E quando a empresa tem, por exemplo, algumas demandas de, eu preciso de um plano de sucessão, eu preciso fazer uma reestruturação dentro da minha empresa. Aí eu tenho uma das nossas marcas, que é a Stato, né, Stato Intu, que ela faz esse tipo de trabalho tanto para a empresa, mas também para os profissionais que estão de saída. Às vezes tem um executivo querendo um reposicionamento de carreira, isso tudo passa pela Stato Intu, é um serviço que a gente oferece, então, né, dentro do nosso ecossistema. E aqui, já acabando o jabá, tá bom? Eu prometi que ia ser rápido o jabá. É uma empresa, né, gigantesca, ela está em mais de 37 países, 9 mil colaboradores no mundo, mais de 25 mil clientes atendidos globalmente, é uma gigante. Então, tem gente da GI Group espalhada, né, Brasil e mundo afora, e é um prazer estar com vocês aqui, né, hoje para falar sobre tecnologia. Então, bora lá, eu vou parar meu compartilhamento neste momento. Deixa eu ver se eu consigo parar o compartilhamento. Deixa eu clicar aqui. Será que parou? Deve ter parado. parou, parou sim. Boa. Tô vendo aqui todo mundo. Show de Então, bola, vamos lá. Neto. É muito legal a sua trajetória, né? E assim, enquanto você estava falando, uma das coisas que eu estava pensando era, né? Será que as habilidades que você precisou desenvolver, né, lá no seu início de carreira, são as mesmas atualmente? Como que vocês Essa é uma boa estão, pergunta. né, olhando para isso na GI Group? Ou Uhum, eventualmente quando você também está atendendo outras empresas de tecnologia e uhum. recrutando para essas empresas, quais são as habilidades que vocês estão buscando para aquela pessoa que quer ingressar nesse mercado de TI? Lembrando que a carreira de TI ela é bastante ampla, né? Não Sim, necessariamente a gente está falando de desenvolvimento de código, né? Você pode exato. trabalhar com várias coisas ali. Mas fala um pouquinho para gente. Vamos lá, falando um pouquinho de carreira de tecnologia, e aí eu respondo para você né, o item específico aí das competências e habilidades, né? Das soft skills principalmente. Mas falando de carreira de TI, a gente tem, por exemplo, infraestrutura, toda a gestão de nuvem, de cloud, a gente tem na parte de desenvolvimento, você tem o full stack, você tem front-end, você tem back-end, você tem o pessoal de qualidade né, de códigos, testers, tem muita área específica dentro de tecnologia. Aí você tem telecomunicações, que vai mexer com telefonia, que também é da parte de tecnologia, gestão de redes, né, toda a programação ali, a gestão de servidores, switches, enfim, tudo aquilo que faz parte da conectividade, né, grandes provedores, né, de acesso, internet, IoT, que é a internet das coisas, é uma outra área que tem recrutado bastante, né, os profissionais. Então, entender, eu vou tomar cuidado assim, entender a fundo, né? O que é entender a fundo? Nunca ninguém vai saber tudo de tecnologia. Acho que esse é né, um grande mito. Nossa, a pessoa sabe tudo de tecnologia. É tudo o quê? Vai ter sempre alguma coisinha ali que ela não vai saber resolver sozinha. Então, essa curiosidade e criatividade, Thiago, são características muito importantes que o profissional ele tem que desenvolver. Então, existe um mito no mercado de que as pessoas não são criativas. Eu não sou criativo. Não, veja bem, todo mundo nasce criativo. A gente, né, desde criança, a gente brinca, a gente faz, né, brincadeiras ali fantasiosas, tem os bonequinhos. Cara, você dá um giz de cera para uma criança, ela sai imaginando coisas. Então, a gente é imaginativo. O ponto é que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo se a gente não praticar, né, a criatividade. Como é que eu pratico a criatividade? Se eu, por exemplo, for da minha casa para um destino que eu conheço, fazendo caminhos diferentes, eu já estou treinando nessa habilidade da criatividade, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Uma outra que é super antiga e vale a pena é usar o mouse com a outra mão, né? Se você usa o mouse com a mão direita, usa o mouse com a mão esquerda ou vice-versa. Isso vai desenvolver conexões cerebrais novas, o que vai te permitir ser mais criativo. Então, e existem outras técnicas, tá, Thiago, para desenvolver aí a criatividade, mas também a curiosidade. Quer ver uma coisa interessante? Quando aparece uma mensagem de erro na sua tela do computador ou no celular, você é aquela pessoa que para e lê o que está escrito para tentar
entender porque você é curioso, ou você só fica querendo apertar o primeiro botão que aparece para tirar a mensagem da tela? Então, são duas características que você, para desenvolver a curiosidade, você deveria ler para ver o que está escrito. Deixa eu tirar um print dessa mensagem. Poxa, eu vou buscar aqui no Google, ver se tem alguma coisa referente a essa mensagem, antes de você sair apertando só para, né, fechar aquela janelinha. Então, curiosidade e criatividade, com certeza, tá, Thiago? São características importantes aqui num profissional de tecnologia. Mas tem algumas outras que são retóricas e desde que eu estou no mercado de trabalho, elas são faladas, tá? Elas são exigidas, elas são, vamos dizer assim, necessárias para as posições. Exemplo, comunicação. Como é importante se comunicar desde a escrita, né, na nossa língua materna, aqui num bom português, até a fala propriamente dita, o tom de voz, a oratória, isso daí é retórico. Desde que tem mercado de trabalho, né, comunicação é uma competência importante. Gestão de tempo, cada vez mais ela tem sido, né, exigida, até pelo trabalho remoto. Quem não tem gestão de tempo acaba se perdendo ali no excesso de autonomia, né? Poxa, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 15 minutos livre. De repente você fala, vou dar uma levantada, aí você começa a andar na sua casa, você sai, aí você acaba levando mais tempo, né, dos 15 minutos para voltar e talvez chegue atrasado numa reunião ou num compromisso. Então, essas são características, né, ou competências também exigidas, mas que elas são super conhecidas e são menos, vamos dizer assim, inovadoras, né, no sentido de habilidade. Criatividade é um pouco mais novo, né? A gente está falando faz pouco tempo de ter criatividade. Resolução de problemas é outra característica. Recomendo que vocês leiam o relatório do Fórum Econômico Mundial sobre as profissões do futuro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui na nossa conversa, mas lá ele lista as principais soft skills que são, né, exigidas aqui no mercado de trabalho. Eu estou vendo uma mãozinha levantada, Thiago. Simeão. Perfeito. Eu fazendo um comentário, né? Na primeira, aí eu já passo para o Simeão. A primeira conversa que nós tivemos aqui foi eu que conduzi, e o meu ponto foi justamente o relatório do Fórum Econômico Mundial, né? Boa. Trazendo as habilidades do futuro e assim, resolução de problemas aparece como top 1, né? Uhum. De competências até 2030, inclusive. Então Legal. é bastante interessante aí o seu ponto. Simeão, fica à vontade, abre o microfone e solta a voz aí para gente. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Boa. Tiago, o Jeff e a todos e a todas que estão presentes. Eu assisti a conversa de vocês num outro, com a Ivone Vassac. E eu achei muito legal aquela conversa. Enfim, Neto, eu fiz diversos cursos de soft skills pela Fundação Adjoane. Eu acho muito Excelente. legal, acho que ali a gente percebe o uso intenso da IA, se eu não Uhum. estou enganado. E a minha pergunta é a seguinte: eu estou em transição de área. Uhum. Faz alguns anos que eu trabalhei na área de segurança e eu era muito bom nisso. E agora eu tenho um filho que estuda, fez mestrado numa cidade da Holanda, agora foi fazer outro mestrado em Roterdã, na área de econometria. Eu peço algumas ajudas a ele, ele diz que não, pai. Você tem que descobrir o que você quer. Você tem que ser tocado pela área de TI. Se você não for tocado pela área de TI, não adianta. Mas eu entendo que tudo envolve soft skills, criatividade, uma vontade de você estar presente ali e aprender muitas coisas. Eu estou terminando o meu segundo grau pelo SESI. Estou Uhum. fazendo um curso profissionalizante que eu termino agora este mês, ou mês que vem, pelo Senai, de área de recursos humanos. Hoje, o que uma pessoa que está terminando, enfim, analisando o meu cenário, a minha Sim. vida, terminou o segundo grau, o que ela precisa fazer para ela se colocar no mercado de TI? Boa. Vamos lá, vou fazer um passo a passo aqui, tá, Thiago? É bem genérico, serve para todo mundo, daí eu dou um toquezinho Muito obrigado, especial viu? aqui para o Simeão, tá? Não, fica Não, tranquilo, a ideia é não, essa mesmo, nosso perfeito. bate-papo. Ô, Neto, até porque eu acho que apesar do Simeão fazendo, provavelmente está fazendo EJA, né, Simeão?
Mas, Isso, exatamente. assim, o nosso público, né, da Fundação Adjuane, ele é o público que está geralmente ali no final do ensino médio, né, ou está na universidade, terminando ali a universidade. Então, é muito parecido o caso que o Simeão está trazendo, porque é o momento em que a galera vai começar a buscar ali a colocação no mercado de trabalho. Então, de fato, vai servir assim a sua resposta para todo mundo. Excelente. Então, primeiro passo, pessoal, existe uma técnica que vocês devem ter visto aqui já na fundação, que é a SWOT pessoal. Você precisa preencher a sua SWOT pessoal, principalmente quem está em transição, mas quem está começando também, né, pode preencher aí a SWOT pessoal. Eu coloquei no chat aqui os 3 pontos que eu vou comentar. Então, o primeiro passo é preencher, saber quais são as principais fortalezas, né, que o Simeão tem. Fala, poxa, eu sou muito bom neste tema, eu sou reconhecido neste tema. E pode ser uma soft skill. Por exemplo, poxa, as pessoas sempre me pedem para resumir, né, algum tipo de texto, as pessoas me pedem sempre indicação para eu montar um roteiro, né, de viagem. São características que as pessoas percebem em você, seja familiar ou não, para fazer essa análise SWOT aí individual. Então você vai saber os seus pontos, né? Vamos pensar no mundo de tecnologia, Simeão. Quais são as suas fraquezas? Poxa, eu não estou atualizado em tal tecnologia, eu não conheço tal ferramenta, então tem fraquezas. Quais são, né, quando você olha para as oportunidades, o que o mercado mais tem buscado em relação a essas oportunidades? O que tem, né, de oferta no mercado que você olha e fala, poxa, essa aqui pode ser uma excelente, né, para eu investir na minha carreira. Porque você vai ter que dividir o seu aprimoramento de estudos pelo menos em 3 níveis. O primeiro são os cursos de curtíssima duração e aperfeiçoamento. Então, você vai fazer cursos de 1 mês, 2 meses, e você já vai ter ali um conteúdo, né, especializado. O segundo são cursos de aperfeiçoamento mais de médio prazo, que são os cursos de extensão acadêmica. Então, depois que você terminou, né, o seu curso técnico, ou você terminou né, ensino médio, ou a própria universidade, você tem alguns cursos que são mais de médio prazo, 6 meses, são cursos ali de extensão acadêmica. Ou, por último, você tem ali, de fato, né, uma outra titulação. Eu já sou graduado, eu quero uma segunda graduação, eu já tenho, né, um mestrado, eu quero um segundo mestrado, e aí são cursos de longa duração. Isso vai te levar aí 2, 3 anos, né, dependendo do curso, até um pouco mais. Então, esse é todas as informações aqui para criar a sua SWOT pessoal. Aí vamos para o segundo tópico que eu coloquei aqui. Vamos pesquisar as vagas que estão em aberto, tá, Simeão? Tem muita vaga em aberto. Eu vou tomar um cuidado aqui para não citar nenhum concorrente, mas você pode entrar nos nossos sites aqui da J Group, você vai ver as vagas que nós temos hoje, principalmente ali na Kibit, mas tem outros sites, né? Vamos falar de vagas, vamos falar de Cato, né? Você tem ali sites que só trabalham com vagas, o próprio LinkedIn. Então, esse aqui eu não coloquei na lista, mas você precisa ter um cadastro no LinkedIn, né? Você tem que ter o seu perfil numa rede social de trabalho, que é o LinkedIn. Né? Muitas posições são oferecidas só de você ter um bom perfil no LinkedIn. Você não precisa se candidatar para a vaga. Se você tiver um perfil adequado, o recrutador entra em contato com vocês. Então, isso também é muito legal. Nessa linha de raciocínio ainda aí na segunda subdica, quem tem mais experiência de vida e está fazendo transição para uma área de tecnologia, o próprio recrutador ele já vai ver os seus pontos fortes de ter experimentado mais coisa na vida. Isso é um diferencial em algumas posições. Talvez não seja para você desenhar um aplicativo, tá, Simeão? Tem uma posição que chama UI e UX, né, que é a parte de visual, de desenhar aplicativos, por exemplo. Se você não tiver uma aptidão de design, vai ser uma área mais difícil de você se interessar, se desenvolver e, obviamente, ser contratado para uma posição como essa. Por outro lado, tem um item que está crescendo muito no mercado de trabalho, que é a segurança da informação. Então, quem tem mais experiência, né, de empresas, já passou por outros empregos e tudo mais, você pode se especializar onde? Na ISO 27000, você pode se especializar em toda essa questão de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso ele começa a mesclar competências técnicas de TI, mas também as comportamentais.
essa experiência de vida, saber lidar com o contrato, ler, né, as minúcias ali que estão sendo analisadas. Então, passa a ser um diferencial competitivo. Vai ser difícil ver né, uma pessoa mais jovem especialista em lei geral de proteção de dados, porque ela envolve, né, ela exige uma experiência de vida em outras áreas maior do que quem acabou de se formar, por exemplo, e é um excelente designer, né? Vou fazer uma comparação aqui, que foi outro exemplo. Então, tudo isso está dentro de pesquisar vagas. Por último, pessoal, relacionamento. Então, você sabe no que você é bom, no que você não é, você sabe quais são as opções que, né, que estão disponíveis no mercado e o que você precisa estudar e aprender para ocupar essa posição. Depois você precisa ver, tá, quem você conhece que trabalha na empresa que tem aquela vaga, ou que tem uma empresa que você deseja trabalhar, para você começar a conversar com essas pessoas no sentido de identificar essas oportunidades. Poxa, como é que é a empresa? A empresa é boa para trabalhar? Ela tem oportunidade? Você pode encaminhar o meu currículo para essa oportunidade que eu achei? Aqui uma dica desse tema, tá? Não fique pedindo emprego para os seus colegas que trabalham, né, em grandes empresas. O papel e o trabalho de identificar uma oportunidade é sua. Você vê a vaga, achou em algum canal aí que tem uma vaga numa empresa, no Instituto Adawane, por exemplo, publicou lá, estamos contratando, né, um profissional da área de tecnologia. Você olhou para a vaga, você conhece o Thiago, você fala, poxa, eu vou pedir ajuda do Thiago. Thiago, você pode encaminhar o meu currículo para essa vaga? Você acha que tem aderência? Cara, com quem que eu poderia falar? Mas o trabalho foi seu, a pessoa te ajuda. É diferente se chegar para o Thiago e falar, ô Thiago, tem uma vaga aí na Adawane? Você pode perguntar lá na TI se tem vaga? Aí eu vou estar dando um trabalho para o Thiago que não necessariamente ele vai ficar confortável, né, em atender. Então, eu não recomendo que seja feito dessa forma. Você faz toda a pesquisa e trabalho, mas trabalhe isso no seu relacionamento. O que você poderia fazer é chamar o Thiago para uma conversa e falar assim, Thiago, você me conta quais são os desafios de tecnologia da Adawane hoje? O que você acha que, né, não está funcionando muito bem? Cara, como é que está a área de TI? Tá em expansão, não está? Quais são as tecnologias que vocês estão trabalhando? Então, esse tipo de pergunta para os seus amigos, né, das empresas que você gostaria de trabalhar, elas são extremamente importantes. Para quê? Para você desenhar o seu mapa de carreira lá no SWOT. Então, ele vai falar, não, aqui nós estamos trabalhando com uma linguagem XPTO. Opa, essa linguagem eu não conheço. Deixa eu ir lá anotar aqui que eu preciso pesquisar, eu preciso estudar. Ah, nossa, está em expansão, então vou ficar de olho no site da Adawane, lá onde tem, né, onde é que eu mando meu currículo no site? Isso o Thiago pode falar. Daí eu vou ficar de olho porque está em expansão. Ou não, olha, nós estamos num momento mais delicado, não está expandindo, então, né, tá um pouco aqui paralisado as contratações. Ah, então esse aqui eu vou tirar da minha prioridade. Eu não vou ficar entrando no site todo dia sabendo que a empresa não está no momento de contratação. Então, essa inteligência de relacionamento é extremamente importante. E isso só soft skill, Thiago. Aí não é hard skill, isso é soft skill, é relacionamento. É conversar, entender as empresas. Perfeito, perfeito. Simeão, espero que esteja Espero ter respondida aí a ajudado. sua pergunta. Fiquem à vontade, pessoal, para trazer seus pontos, tá? Tanto através aqui do chat, quanto do abrir o seu microfone, levantar a mão. Tem aqui também a ferramenta de Q&A, tá? Que fica ali embaixo. Vocês podem também mandar perguntas por ali que a gente vai ler. Neto, Depois o Neto deixa os links. Depois o Neto deixa os links aqui no chat, da onde a gente pode Eu fazer. passo para Caminho vocês. fazer da Conquer, ele falou na Conquer, legal. Legal, eu passo para Perfeito, vocês. Aí já procura ele como professor, hein, Simeão, para dar uma moral aqui para ele, hein? É isso aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta, baseado nessa sua resposta, ô Neto, que foi assim, o passo a passo para entrar na carreira de TI. Mas eu fiquei aqui pensando, né? Tem alguma porta de entrada? Tem alguma carreira específica que seria talvez mais simples de começar, né? Que não seja tão específica? Eu vou contar a minha experiência, né? E talvez você possa partir daí. O meu background também é de TI, né? Eu depois caminhei para a área de gestão, eu saí um pouco disso, mas isso não saiu aqui do meu dia a dia. Mas eu comecei como suporte técnico, né? Ali um Sim. call center técnico. Eu era atendimento de call center,
só que era um call center diferente, não era de vender, não era para dar suporte para uma ferramenta de TI específica. Né? Então, assim, eu tinha que conhecer a ferramenta, eu tinha que me aprofundar. Na época, a gente usava lá o DOS, né, para fazer alguns comandos, etc. Então, foi Tá daí que entregando a o idade. meu. Vai entregando a idade. Então, foi daí que a minha experiência começou a se formar, né? Eu comecei a me aprofundar em algumas outras coisas. Depois, eu fui virar desenvolvedor de fato. Mas eu comecei nessa área. Tem alguma carreira hoje que seja mais fácil de começar, que pode levar para outros caminhos depois? Boa. Tem algumas, Thiago. Vamos falar das portas de entrada, né? Então, a área de suporte ainda continua sendo uma grande porta de entrada dentro das empresas, porque você precisa ter o quê? Disposição e uma familiaridade, né, só com tecnologia, mas você não precisa saber exatamente o sistema que você comentou, né? Porque daí a empresa te treina. Ela fala, olha, o sistema funciona assim, quando você receber um chamado, você responde dessa forma. Então, a comunicação escrita, ela vai fazer toda a diferença nas dinâmicas, né, de grupo aí que tem da seleção desses profissionais, porque a parte técnica a empresa explica, olha, esse é o sistema, é assim que você atende o chamado, a gente gosta, né, desse tipo de linguagem com os nossos ou colaboradores ou clientes, porque tem suporte que é interno, tem suporte que é externo, mas você atende o quê? Resolvendo problemas de um determinado tipo de sistema. Então, essa é uma parte de entrada. A segunda parte de entrada é o suporte técnico de infraestrutura, trabalhar com os notebooks, recepcionar notebook, entregar notebook, abrir e trocar peças que são peças simples ali, como memória, HD, fazer pequenos, né, ajustes, upgrades. Então, as empresas têm áreas de suporte muito grandes para ajudar ali, né, porque ninguém mais fica sem computador hoje para trabalhar, então a área de suporte local é uma área de entrada muito interessante. Já na área de programação, Thiago, a gente tem uma linguagem que tomou conta aí, né, da entrada dos profissionais, que é o Python. Então, essa linguagem, ela é bem, né, com Python. O Python, ele é uma linguagem que a gente classifica ela com baixa complexidade. Você consegue hoje na internet, né, com cursos bastante simples, conversar com o computador no sentido de dar uma tarefa para que ele execute para você. Então, eu falo assim, eu tenho aqui um problema de matemática que eu quero resolver. Eu posso tentar resolver ele em Python. Eu quero fazer aqui sei lá, vamos pensar que alguém na sua família trabalha vendendo algum tipo de alimento, tá? Eu quero fazer um mini controle de estoque aqui para ajudar essa pessoa, ou precificação. Em Python você consegue, ele é muito simples, tá? Ele é bem simplificado. Tem outras ferramentas que a gente chama de ferramentas low ou no code. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Low code é uma, que é low code e no code. Então, as ferramentas low code e no code é onde você arrasta só os objetos na tela e com quase nenhuma programação você consegue criar, por exemplo, um aplicativo. Então, quem tem aptidão de design, né, gosta de desenhar, de layout de tela, esse tipo de coisa, essas ferramentas são muito interessantes, né, de aprender. Agora, tem uma barreira de entrada altíssima em TI, Thiago, isso eu preciso falar, que é, no mínimo, ler o inglês. Só que hoje, para nossa sorte atual, porque na minha época não tinha isso, e talvez na sua também não, mas atualmente você tem muito aplicativo que faz tradução automatizada. Então, né, a própria inteligência artificial é um excelente tradutor, tem diversas ferramentas gratuitas que fazem tradução. Então, às vezes, não é saber o inglês, mas saber pelo menos traduzir. Você tem que ter essa aptidão, né, de traduzir as coisas ali do inglês. Tem software que traduz, né, a janela inteira que você está navegando na internet, por exemplo, de qualquer língua para o português. Então, tem que saber usar essas ferramentas, tá? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui de entrada na área de tecnologia. Tem uma que não é propriamente dito ali, né, tecnologia, mas são áreas administrativas que você precisa saber o Office. Então, as famosas ferramentas Office, né, o Word, PowerPoint, Excel, essas são ferramentas super simples da Microsoft, e você tem os correlatos aqui do Google e outros produtores de software, mas se você tem proficiência, se você sabe mexer, você pode trabalhar com tecnologia para
um consultório odontológico, você pode trabalhar com essas ferramentas para uma escritório de contabilidade. Então, na área administrativa, trabalhando com tecnologia, normalmente é porta de entrada também, tá, Thiago? Assim como um call center hoje é um dos grandes, vamos dizer assim, né, portas de entrada de primeiro emprego. Ele precisa de muita tecnologia, né? Essa aptidão de saber movimentar as janelas, o mouse e tal, enfim, coisas bem simples, mas saber escrever, salvar. Ninguém explica mais para você o que significa o botão maximizar, concorda? Todo mundo sabe o que é maximizar e o que é minimizar. Mas eu me lembro dessa época que o Thiago falou de DOS lá, que a gente tinha que ensinar isso para as pessoas. Olha, o sinalzinho de menos minimiza, o outro maximiza. Então, a gente não tem mais esse tipo de ensinamento. Isso já vem de fábrica, como diria, né? A gente já aprende utilizando. E na área administrativa também é uma porta de entrada, então, para quem gosta de tecnologia, tá? Um ponto importante para quem quer entrar, pensa assim, ó, que problema que você vai resolver da empresa que você está buscando a posição? Porque a tecnologia, pessoal, ela é meio. Dificilmente você vai ter uma tecnologia que ela é fim nela mesma, né? Tecnologia, por classificação conceitual, ela é um meio para se atingir algo. Você usa a tecnologia para alguma coisa. Então, que problema você vai resolver? Ah, eu vou trabalhar numa livraria porque eu adoro livro. Legal, lá você vai ter um sistema de controle dos livros, entendeu? Vai ter tecnologia. Ah, não, mas eu gosto de construção civil, Thiago. Tá, legal, tem sistema que vai te ajudar a fazer planejamento de obra, a estoque, gestão de pessoas. Qualquer área que você quiser trabalhar hoje tem tecnologia. Essa seria uma porta de entrada. Obviamente, você pode migrar depois para TI mesmo, que é desenvolvimento, que é análise de software, que são, né, esses itens mais característicos de tecnologia. Perfeito. Enquanto estava falando aqui, né, alguns comentários. Python, né, a ferramenta aí, a gente está falando tanto de dados, de carreira de dados, né, que dados é o novo petróleo aí do mundo. E Python é a linguagem, né, para se trabalhar Sim. com dados, assim, é a linguagem principal para se trabalhar com dados. Então, essa é uma excelente dica aí, né, para quem gosta aí na escola de trabalhar com matemática, gosta dessa parte lógica, né? Trabalhar com Python, que é uma linguagem inicial para desenvolvimento, e migrar para a carreira de dados, assim, salários altíssimos, né? Poucos profissionais no mercado. Então, esse é um bom ponto. Eu não quero entrar na discussão do inglês, né? Porque não é o nosso tópico aqui, mas isso é importante para qualquer profissão, né, Neto? As pesquisas mostram que quem fala inglês, e aí não estou falando de ser assim, fluente em inglês, tá? Você saber se comunicar, esse é o grande objetivo, né? Tem ali 100% a mais de salário, né? Então, a mesma posição em que você sabe falar inglês e é contratado para isso, uma posição de suporte técnico, em que você tem que falar inglês, você ganha o dobro do salário de quem não fala inglês. Então, é de fato aí uma habilidade fundamental. E um outro ponto, assim, dica fácil também, para quem quer trabalhar com no-code e aliar ao pacote Office, Neto, poxa, dentro do pacote Office a gente tem o Power Automate, que é uma Esse ferramenta aí é o principal. Sensacional. que você faz pequenas automações no seu dia a dia e você usa exatamente isso que o Neto trouxe do no-code, né? É só arrastar caixinhas e ligar uma coisa a outra e você consegue falar que quando alguma coisa acontecer numa planilha sua, ele vai disparar um e-mail, né? Quando tal coisa acontecer, ele vai fazer outra. Então o if, né, já começa aí, se tal coisa acontecer, então, né, outra coisa vai ser disparada. Tem duas perguntas aqui que deixa eu ler. A Deicenice, estou em transição de carreira para a área de análise de dados. Olha que legal, Deicenice. Se você quiser abrir aí seu microfone e falar, né? Se tiver alguma Claro. dúvida nessa migração, fica super à vontade. Mas que legal que você está fazendo esse processo. O Edson também colocou aqui, né? A área de job scheduling pode ser uma boa porta de entrada? Neto, nunca ouvi Pode. falar dessa profissão aí.
Aonde você tá vendo? Eu não tô vendo a pergunta que você falou agora. Aonde Tá que no tá aqui? chat, tá no chat. Mas para mim não. Se Ah, você- tá aqui, apareceu em cima. Isso, Isso. Edson. A área Edson, de job boa, Edson. scheduling pode ser uma boa porta de entrada? Então, né, vamos lá. Depende do ponto de vista. Eu acho que ela ainda não é o que tem muita demanda. É uma boa porta de entrada. Se você tem familiaridade, né, em fazer esse tipo de trabalho, sim. E vou pegar o gancho aqui com a Decinice, né, que ela falou sobre dados. Por exemplo, quem está fazendo transição de carreira e tem mais conhecimento de estatística, a área de análise de dados é muito legal, porque é pura estatística. Você tem que saber sobre estatística, estudar estatística, e isso é muito interessante. E você tem dentro da ferramenta do Office também, né, que você pode testar de forma gratuita, o Power BI. Então, você vai ter lá a sua base de dados, que você pode ter, né, um Excel bem simples, e começar a fazer análise de dados com o Power BI de forma visual. Isso é extremamente interessante. Então, recomendo, né? Quero fazer transição de carreira usando o Microsoft, vai para o Power BI, que é bem interessante, né? Então, essa parte de administração de job, né, de fazer essa automatização ali dos processos, tem um termo no mercado de trabalho que é o famoso RPA. Eu vou colocar aqui, ó, depois eu sei que tem um monte de gente me ajudando aqui do admin aqui, ó. RPA, né, É, que é o- essa automatização aqui de é processo. Robot Process Automation, né, Neto? Exato, o próprio. Então, a criação desses robozinhos está muito em alta, tem muita demanda, mas eu não vejo ele como uma porta de entrada. Você já teria que ter uma experiência anterior em programação para entrar no RPA. Por quê? Nós estamos automatizando processos de negócio, eu preciso entender do negócio. Aqui a experiência no negócio ele vira um item indispensável, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Essas ferramentas aqui de job scheduling, né? Tô só pegando o detalhe aqui, como geração de folha de pagamento. Foi o exemplo que foi colocado aqui no chat para vocês. Então, ó, pode Uhum. trazer vários benefícios, como aumento da produtividade, eficiência, né? Redução de falha, tudo isso. Por quê? Quanto menos interação tem de uma pessoa atualizando um sistema, mais assertivo é o resultado daquele sistema. Então, por exemplo, como é que a gente fazia reembolso de viagens? Eu abria uma planilha ou um sistema, daí eu pegava lá todos os meus comprovantes, né, do almoço, do combustível, do pedágio, do ônibus, do metrô, e eu digitava lá, dia tal, tal horário, eu gastei tantos reais, dia tal, tal horário, e eu poderia errar. Então, esse erro manual, ele gerava ou um valor a mais ou a menos da empresa receber, né? Só para vocês entenderem um processo bem simples. O que é feito hoje, né, fazendo o job scheduling aqui? Você consegue tirar uma foto do seu comprovante e tem uma ferramenta atrás que ela reconhece aquela informação, ela já pega e já cria a planilha para você com os dados que foram tirados ali da foto. Então, é simples fazer isso? Não é tão simples, né, para uma posição de entrada, mas é simples no mundo de automatizações. Então, quem trabalha com automatização, esse exemplo que eu dei de despesa de viagem é um muito simples. O que o Thiago falou do Power Automate, ele ajuda bastante nessa área também, que é você criar ações sequenciais para determinado contexto. Então, se eu receber um e-mail do Thiago e o meu nome estiver no cópia, então eu vou colocar uma bandeirinha laranja. Se eu receber um e-mail do Thiago, mas o meu nome está no para e não tem mais nenhum outro remetente, eu vou colocar uma bandeirinha vermelha, porque talvez seja mais importante. Então, esse tipo de automatização, elas são mais simples de fazer, né, dentro da Microsoft ou de qualquer outra ferramenta, né, o Google, Microsoft, Amazon e assim por diante. Então, isso é muito interessante. Uma outra dica que eu dou, eu vou mudar de assunto aqui um pouco, tá, Thiago? Mas uma outra dica que eu dou para Manda entrada bala. de profissionais no mercado são os certificados das grandes empresas. Então, tem certificado Microsoft, tem certificado Amazon, certificado Google, enfim, e outras, né? Tantas aí, SAP, tem outras grandes também, E, Oracle. essa Pode falar. estava com uma pergunta aqui que eu ia fazer para você, né, Neto? E eles não são tão difíceis de tirar, né? Eu Não acho que tem um são, pouco é um de mito mito aí, né? Acho que é total, legal falar tem. disso. Tem, assim, ó, exige uma dedicação, gente. Nenhuma prova
ela é simples. Prova é prova. Ela vai ver o quanto que você decorou aquele tema. Não é o quanto você sabe, não é o quanto você tem de experiência, ela vai saber o quanto você decorou. Se você consegue decorar, tem facilidade em decorar, você consegue tirar as certificações. Então, me lembro aí, né, anos dourados do tal do Java. É uma coisa velha aí, tá, gente? É tipo Fusca. Se eu falar Fusca, você vai entender. Então, assim, ó, eu fui lá e estudei no começo da minha carreira, Thiago, eu estudei Java e tirei a certificação. Né, tive um emprego associado a esse certificado e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não sabia programar Java. Eu tinha o certificado, eu aprendi com a equipe que eu fui encaixado na época dentro da empresa. Mas o On the certificado, job, então, né? exatamente, é fazendo que a gente aprende. Mas o certificado, ele vai te dar uma noção básica, que é o mínimo que você precisa saber para conversar com quem sabe. Então, ter o Perfeito. certificado técnico faz toda a diferença. E é o que você É falou, tem muito mito. muito. Mas é muito valorizado, né, Neto? Ainda na área de É, TI, o bastante. certificado é algo assim, é quase que mandatório, né? Você ir atrás desses certificados para trabalhar com nuvem, por exemplo, né? Você quer trabalhar com Sim. cloud, cara, você tem que ter algum certificado de alguma das nuvens. Então é bem interessante esse ponto dos certificados mesmo. E é simples de entender também, Thiago, porque assim, o certificado, ele na prática, ele exige que você tenha algumas outras competências, né? Como esse autodesenvolvimento, esse Exato. controle, né, da informação, os conceitos, assim, olha, você não vai ter quem te ajude tão fácil, você vai ter que correr atrás disso, né? Então, vamos dizer assim, esse protagonismo de buscar o certificado, de entender, de ler, de saber agendar uma prova, tem tanta coisa por trás de ter um certificado que ele mostra, né, as competências ocultas, vamos dizer assim, que não aparece às vezes na entrevista, mas a pessoa que tem um certificado, ela passou por uma jornada muito interessante que já filtrou. Então, o certificado também é uma forma de filtro, né? Ah, já tem certificado, então ele já passou por uma filtragem, ele já é um profissional mais diferenciado, tá? Eu vou fazer só Perfeito. um contraponto, Thiago. Tem alguns países que eles estão evitando contratar profissionais de TI que têm muita certificação. Aí tem o outro lado. Olha Profissionais só. com mais experiência, que tem lá, né, 10, Uhum. 15 anos de experiência em tecnologia. E você vai ver lá, a pessoa tem 20, 30 certificados. Tem algumas empresas que estão começando a questionar. Por quê? Exatamente pelo que a gente falou. A gente não aprende fazendo. Então, se a pessoa Sim, tem sim. muito certificado, ela não aprendeu, não conseguiu aplicar tudo aquilo. Então, para início de carreira, eu recomendo. Para profissionais mais experientes, o conhecimento vale muito mais do que o certificado. A não ser que a posição que você esteja buscando está lá explícito, tem que ter o certificado MSCP, não sei o que lá. Ah, tá bom, Uhum. então faz porque é o pré-requisito. Agora, nada impede de você também ter um monte de certificado, você não precisa ficar pendurando no teu currículo todos os certificados, você usa a medida que é Sim, solicitado, né? Então, é como se perfeito. fossem algumas, o super trunfo ali, né? São umas cartas extras que você tem, que quando fala assim, eu queria ver se tem alguém certificado em tal coisa, opa, eu tenho. Mas você não precisa colocar no currículo, né, os seus 30 certificados. Então, são algumas dicas aí, tá? Perfeito. Super trufo, você entregou a idade de novo, hein, Neto? Tá complicado aqui pra Nada. gente, hein? Ei, a moçada Ô, gosta de super Thiago, trunfo até hoje. Thiago e Neto, tem uma pergunta aqui Fala. na caixa de Q&A do Ah, Marlon. Você quer legal. ler ou eu leio, Thiago? Deixa eu só ler uma pergunta antes aqui que chegou Pode, antes, e depois a gente vai para ela, porque eu acho que vai ser a última, tá? O combinado. Francinaldo mandou aqui no chat, que é assim, ó. A área de segurança de dados é uma boa porta de entrada? Eu não sei se foi Boa. segurança de dados ou segurança da informação no geral, né? Elas estão interligadas, né? Então, Uhum. aqui vai depender assim, ó. Quando eu falo de segurança de dados, imagina só, se você estiver buscando uma área técnica, por exemplo, de auditoria, você vai ter que entender né, como auditar uma rede, como que funcionam os sistemas de intrusão. Então, é uma forma de entrada. É mais difícil, tá, Thiago? Porque é muito técnico, mas é legal. Se a pessoa tem aptidão e ela gosta, ela é minuciosa, ela gosta de fuçar, gosta de ficar lendo log, né? Aqueles arquivos lá, um monte de textinho. Então, muito Uhum. bem, essa é uma porta de entrada interessante. Para quem é um pouco mais voltado para a área de negócio, ou seja, ó, eu gosto de tecnologia, quero entrar na segurança da informação, mas eu não tenho muito conhecimento ainda, que é o caso que eu dando exemplo lá cadê o Simeão?
a ISO 27000. Então, estudar uma ISO e você buscar uma certificação ISO é interessante, porque a ISO, o que é a ISO? Ela é um padrão, né, internacional de procedimentos, em que as empresas elas seguem esses padrões. Então, um profissional certificado ISO, ele pode ter pouca experiência em TI, mas se ele conhece da ISO, ele conhece de um processo que é uma porta de entrada, assim como a LGPD. A LGPD, ela tem uma questão de novo, experiência do profissional, né, em tempo de experiência, porque as empresas vão contratar o especialista mais como um consultor. Então, empresas, né, mais de consultoria, mais boutique, elas têm os especialistas em LGPD e aí elas fornecem esses profissionais para as grandes empresas. Óbvio, né, que tem o cargo chama DPO, né, o DPO, que é o chefe ali de todo esse processo nas empresas, tem crescido bastante, mas ele não cresce na mesma velocidade, por exemplo, do que profissionais que conhecem de inteligência artificial ou de automatização. Então, são perfis diferentes. Ah, eu tinha tudo para ser um advogado, tá, Thiago? Então, essa área de segurança da informação ela é mais interessante. Ou, eu tinha tudo para ser um hacker, também é outra característica que pode ir para a área de segurança da informação. Agora, fora isso, tem outras carreiras. Então, você tem que identificar, né, que a aptidão que você tem para migrar a sua carreira na área de tecnologia que seja mais próxima. E a inteligência artificial, gente, ela está, de fato, com muita oportunidade, até para funções simples, só de saber usar o chat GPT, por exemplo. Tem empresa que está contratando, né, as pessoas para usarem ali o chat GPT de uma forma mais produtiva, tá? Perfeito. Prompt Engineer, né? Das novas Prompt profissões aí do engineer. futuro inclui saber fazer prompts, que é saber perguntar, né, pro chat Exato. GPT. A gente está chegando aqui no final, galera. A gente tem 5 minutinhos aí. Talvez tem duas perguntas que eu acho que a gente pode encerrar nelas. Eu vou ler primeiro a pergunta do Marlon aqui, que está no Q&A. Oi? Tem uma mãozinha levantada aqui também. Eu não sei se o Ângelo E vai do Ângelo. colocar no chat. Isso, eu vou primeiro ler aqui do Marlon, que chegou primeiro, aí passo a bola para o Ângelo, você Combinado. abre o microfone e fala, tá, Ângelo? Então, vamos lá, Neto. Então, o Marlon mandou aqui, oi, gente, boa noite. Falando nessa interligação de carreiras, hoje em dia eu tenho técnico e estou me graduando em ADS. Não sei se ADS aqui você quer dizer de propaganda, né? Tipo Google ADS ou se é alguma outra coisa. Talvez o Neto saiba melhor do que eu. Se Pretendo for Ads, ingressar e crescer. não, Eu acho que é Eds, se né? for Ads é de propaganda. Se for É. administração de sistema, não sei, pode ser as duas coisas. Eu acho que é administração do sistema, então. É porque ele está se graduando, então é administração do sistema. Boa. Pretendo ingressar e crescer na área, porém gosto de desenhar e tenho muita curiosidade em fazer cursos profissionalizantes de pintura digital num futuro distante. Vocês acham que dá para integrar ambos bem? Na minha cabeça seria muito bom. Adoro front-end e principalmente tento me aprimorar nele. Então, aliar isso a artes, a posts, backgrounds que eu mesmo poderia produzir para empresas, acho que combinaria. Ainda mais com a evolução da tecnologia que falam que os profissionais poderão ter mais de 3 carreiras. Sem dúvida. Então vamos de baixo para cima. É verdade, os profissionais poderão ter quantas carreiras eles conseguirem, né, dar conta de entregar o resultado, que a gente vai acabar sendo medido, né, pelo resultado e não pela posição em si. A área de design na tecnologia, ela tem crescido muito, apesar que a inteligência artificial também está mudando um pouco o contexto, né, de geração de arte, mas ela é muito interessante. Eu teria ela como uma carreira, né, paralela do que você já faz, Marlon, para ver se você ganha tração, porque você poderia criar uma startup que resolve algum problema. Então, vamos lá, gente, em 30 segundos. Ah, eu tenho ideia de criar uma startup. Startup tem que resolver o problema de alguém, tá bom? Não é porque você faz alguma coisa muito legal que pode virar uma startup. Se você não resolve o problema de ninguém, você vai ficar com a sua startup sem conseguir vender o produto, né? Então, imagina que através do seu desenho, Marlon, você resolve eu vou chutar aqui, ó, prótese dentária. Você desenha tão bem que você começou a desenhar prótese, cara, 3D. Tem um monte de ferramenta que faz isso, por exemplo, ou prótese, enfim, seja lá qual, né, qual for. Você pode ser um profissional que daqui a pouco vive só disso. Ou, por exemplo, poxa, eu virei um animador da Pixar. Pô, legal, entendeu? Mas são profissões mais mosca branca, né? Que a gente fala
num bom português, mas elas são mais difíceis de serem encontradas. Você vai ter que ter uma grande bagagem combinatória para chegar numa posição de ser um designer de um desenho animado, ou de um filme, ou alguma coisa nesse sentido. Na tecnologia você tem as NFTs também, que, né, tem o seu espaço ainda relacionado às artes, né, digitais, e o próprio marketing digital, ele, né, tem muita coisa ali na parte de criação de post, de arte e tudo mais. Mas a inteligência artificial, ela tem roubado o emprego aí de alguns profissionais de design mais simples, né, obviamente. Os mais elaborados não, tá? Então, acho que eu consegui tratar tudo, certo, Thiago? Me lembra aí se eu esqueci algum pedaço da conversa, da Não, pergunta, perdão. perfeito, perfeito. Só a NFT que eu acho que está tão em baixa agora, né? Que eu tinha até esquecido que existia. Porque foi um negócio que ficou tão em alta em um momento, né? Todo mundo só falava em NFT, o Neymar lá tinha os macaquinhos Macaquinho. dele lá, etc. E meio que deu uma sumida essa história de NFT. Mas, Eu acho que a sem dúvida nenhuma, NFT, o que vale falar dela é o seguinte, ela é uma forma de garantir a autenticidade, né, de quem é isso, o é dono daquela imagem. É é mais o por isso. blockchain, né? Aí a gente entra Exato. na discussão de blockchain e tudo mais. Não, excelente, excelente. Boa. O Ângelo, ele falou que ele mandou aqui no chat que ele levantou a mãozinha sem querer, mas Ângelo, fica super à vontade para trazer Não, aqui a sua pô, pergunta se você Thiago, quiser, tá? não tem sem querer não, cara. Levantou a mão, tem que falar, pode falar. É, Brincadeira. galera, assim, Vamos lá. se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai caminhando aqui para encerrar, né? Agradecer a todos vocês, né? O Jefferson já mandou aqui também a pesquisa de satisfação. E aí, antes de encerrar, queria, né, passar a bola para você, para um recado final, algo que você queira deixar aí de, de dica De final, né? Alguma recadinho? recomendação final, recadinho, fica super à vontade. Boa, então, primeiro eu agradecer de novo aqui a oportunidade de estar com vocês, tá? Gente, foi um prazer aqui compartilhar um pouquinho, né, do que eu penso, mais do que tudo. O recado que eu gostaria de deixar, tem a entrada do Meta, todo mundo sabe o Meta, aonde que ele fica? Sabe a empresa Meta, dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram? Tem um tal de Zuckerberg, vocês já viram essa... Quer ver, vou até compartilhar a foto aqui com vocês. Não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver aqui rapidinho, Thiago. Lá no Vale do Silício, Neto? Lá no Vale do Silício, a própria, tá? Deixa eu Boa. ver aqui, ó, abrir a imagem em um novo navegador. Eu quero só a imagem do Meta. Então, essa aqui é a entrada do Meta. E depois tem a outra, deixa eu só colocar aqui. Imagens. Que eu vou contar para você aqui a historinha rapidinho dessa. Essa aqui, ó. Eu estava buscando aqui rapidinho, eu falei, eu tenho a minha foto lá, mas enfim, vai a da minha amiga japonesa que está na internet. Só um minuto, deixa eu colocar aqui do lado para compartilhar a tela. Compartilhando em 3, 2, 1. Deixa eu ver se vai. Aí, foi. Então, pessoal, olha só, que interessante essa história aqui da Meta, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, eu desejo que quem tem vontade, né, tem tudo para ir, é só se planejar, nem que demore um pouquinho, mas com planejamento a gente consegue. Essa entrada da empresa Meta. Então, tem esse painel aqui lá na frente, tá, Thiago? Não sei se você já viu essa foto aqui, mas tem lá, né? Na Avenida Sim. Hacker, olha que interessante o nome da rua, né? Avenida Hacker número 1 é onde fica a empresa Meta. Mas para nós que já somos aí, né, do século passado, a gente nasceu já faz um tempinho, a gente lembra desta outra empresa, que é a Sun Microsystems. Então, quando você entra na empresa, você vê o painel da Meta. Atrás, eles mantiveram a mesma logo que tinha da empresa antiga. E o que eles falam lá dentro da Meta? Eles falam assim, gente, o sucesso que fez com que nós chegássemos até aqui não é o que vai nos manter crescendo e evoluindo, porque aqui já foi a maior empresa de tecnologia do mundo e ela faliu. Então, para a gente não falir, né, como profissional no mundo de tecnologia, eles colocaram, né, deixaram lá para que as pessoas, na hora que elas estão indo embora para casa, elas olhem para essa placa e falam, nossa, amanhã eu preciso fazer melhor do que hoje, porque senão eu vou ser esse cara amanhã. Então, que a gente não fique obsoleto, né, como a Sun ficou no mundo da tecnologia, e que a gente tenha esse lema aí da Meta
para o nosso desenvolvimento pessoal, que, né, a instituição aqui, o Instituto Adawane, é um dos grandes parceiros nessa evolução, beleza? Muito legal, Neto. Eu lembrei de outras duas histórias, assim, muito parecidas, que é da Kodak, né? A Boa. Kodak não acreditou que a fotografia digital ia para frente e acabou quebrando. E a BlackBerry, né? Acabou de sair aí, sei lá, faz um ano que saiu o filme da Muito BlackBerry, legal, que assistam, viu? Recomendo é o filme, bem legal. excelente, excelente. Já foi o celular mais vendido do planeta, né? Então, Corporativo, principalmente corporativo. E morreu, né? Porque, de novo, não acreditou, né, na que a tecnologia ia evoluir e a Apple foi lá e comeu todo esse mercado. Então, acho que essa dica final é excelente, né? Então, não dá para ficar parado, né? Basicamente não é pode, isso. não Eu acho que podemos. a mensagem é essa: não pode ficar parado. A aprendizagem ao longo da vida, a gente nunca vai parar de aprender. Ah, a gente aqui com 40 e tantos anos continua estudando, continua aprendendo e se desenvolvendo. Então, acho que essa é uma dica bastante importante. Galera, muito obrigado. Espero que esse papo tenha feito aí diferença para vocês, né, na vida de vocês, que seja mais um passo rumo à transformação, né, que a gente tanto busca aqui na Fundação Adjuane, quando a gente traz esses especialistas de mercado, né, o Neto, um cara super especialista aí nessa área, deu para perceber. Então, espero que ele tenha feito aí a diferença na vida de vocês, porque ele fez da minha. Então, fica aí o convite para vocês voltarem. A gente tem um novo papo acontecendo daqui 10 dias, tá? Que a gente vai falar sobre preparação de currículo. Então, fiquem de olho aí nas nossas redes, acessem a nossa plataforma, tá tudo lá publicado. A próxima sessão, o Jeff aqui está me lembrando, vai ser no dia 19/9. Vai ser sobre preparação de currículos, tá? Então, a gente já pode até alinhar isso, como preparar currículos para a área de TI. Será que tem algum segredo? Será que não tem? Então, a nossa próxima convidada vai poder responder. Então, é isso. Obrigado, Neto, pela sua participação mais uma vez. Jeff, como Excelente. sempre, conduzindo brilhantemente. Brigadão, galera. Obrigado, gente. Ótima noite para vocês, viu? Obrigado, Thiago. Obrigado, Jeff. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais.